Eu sou Karine Haile e essa é a TV Cobase, que traz dicas e novidades para você. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, mini horta. Quem vai esclarecer tudo sobre esse assunto é o nosso biólogo Thiago Calil. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Karine? Tudo bem. Para que eu devo ter uma mini horta em casa? Por que ter uma mini horta em casa, né? Então, simplesmente por dois motivos, Karine. É muito bacana a ideia da pessoa plantar, cultivar, né, e comer aquilo que cultivou. Então ela viu se desenvolver, é muito legal, ainda mais quando a pessoa tem criança em casa, é muito bacana essa ideia. O segundo motivo seria um contato a mais com a natureza, né? Existem técnicas que são baseadas em terapias, são baseadas em horticultura. Então é muito legal, a família inteira passar por esse processo é bem bacana. Vira um hobby também, as crianças exatamente. gostam, né? Tudo é muito bom. E assim, se eu moro num apartamento, numa casa com quintal pequeno, eu tenho condições de ter essa mini horta também? Não, sem dúvida tem, sem problemas nenhum. Né? O pessoal às vezes pensa, nossa, eu preciso ter espaço e tal, mas na verdade não. Né? O que a gente pede é que a pessoa tenha muita criatividade e um local que tenha luminosidade em casa. Tá? Então, ou próximo de uma janela que bata sol, ou uma varanda, ou um quintalzinho, sem problema nenhum. Então, ótimo. Quais os materiais que a gente precisa para montar essa mini horta em casa? O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um recipiente, no caso aqui nós vamos usar uma floreira, tá? Poderia usar outros sem problema nenhum, tá? Vou precisar da argila expandida, vou precisar da manta bidim, vou precisar de um borrifador, um substrato pronto para ser usado para plantio e a planta que se vai cultivar. Como que a gente vai montar, então? Vamos começar a montar a mini horta. Então, uma coisa que é extremamente importante comentar, muita gente fala, por que eu não posso, por que eu preciso usar o sistema de drenagem, uma argila e tal? Pô, não posso pôr diretamente a terra? Na verdade, é extremamente importante. Por quê? Se você não usa a argila, esse sistema de drenagem, que ele é feito por dois itens, que é a manta bidim e a argila expandida, o que acontece? A água ela vai empapar no fundo do vaso, ela vai se acumular no fundo do vaso e pode vir trazer aí micro-organismos, pode vir trazer aí doenças para a sua planta. E a planta não vai conseguir chegar à idade adulta, o tempo adulto para você colher. Ela morre antes, exatamente. Né? Uma outra coisa que é extremamente importante é o substrato pronto. Tem muita gente que fala, pô, mas não pode ser qualquer um, na verdade não. É uma terra, né? Tenho que fazer com substrato. Exatamente. O substrato pronto para plantio, para mini horta, não é igual a uma terra comum. A terra seria extremamente ideal para outros tipos de planta. Para o plantio de mini horta, não. Tá? Ele tem duas características que são importantes para a semente se desenvolver, que é um substrato mais poroso, ele é mais fininho, tá? E ele já tem os nutrientes adequados aí para o desenvolvimento da semente. Já tem as propriedades para essa finalidade, exatamente, né? Exatamente. Então a gente vai montar agora. Vamos lá, o primeiro passo a se montar, você vai começar pelo sistema de drenagem, tá? Certo. Então, primeira coisa, eu vou distribuir a argila no fundo da floreira, tá? Lembrando que não necessariamente precisaria usar uma floreira, tá? Então eu poderia usar uma garrafa PET, um vasinho pequeno, sem problema nenhum, tá? Eu tenho que cobrir tudo, não pode ficar um espaço, né? Tem que cobrir a quantidade certa. Isso, eu vou cobrir todo o fundo da floreira, tá? Certo. Agora eu vou pôr a manta bidim. Qual que é a ideia da manta bidim? Isso daqui vai evitar que o substrato penetre na argila. Então ele vai barrar todo o substrato aqui em cima. Barrar o contato dos dois, exatamente, né? Como se fosse uma proteção. Exatamente, porque daí depois eu não vou ter, se a terra conseguir penetrar a argila, eu já não tenho mais um sistema de drenagem. Tá? Esses vãos que ficam entre as bolinhas de argila que acabam ajudando aí no sistema de drenagem. Eu ponho diretamente em cima da argila a manta bidim, tá? E logo em seguida eu vou distribuindo o substrato. E tem que ficar, né, também essa borda aqui, né? Porque senão não vai ter contato. Tem que fazer como se fosse uma caminha aqui. Todas as pontas é importante que estejam fechadas para que o substrato não consiga passar para baixo. Atingir. Exatamente. Certo. Eu vou distribuindo o substrato. Ele já vem pronto para uso.
Não precisa de muita coisa, tá? Não precisa chegar até a borda do vaso. Pode deixar 1 ou 2 dedinhos antes. Aí eu vou distribuir esse substrato. Pode dar umas batidinhas na lateral do vaso para que você alinhe ele. Essa parte que sobrou da manta você pode pôr para dentro, isso. Tá? E distribuir legal, tá? Agora seria um passo mais importante, é aqui que as pessoas acabam errando muito antes de plantar, tá? Então você pode umidificar um pouco esse substrato com um borrifador. Só com borrifador? Isso, já vou explicar a importância do borrifador aí para o cultivo da mini horta, tá? Todas as sementes, elas trazem uma diversidade de informações aqui atrás, tá? Então a primeira delas é o espaço, a profundidade que eu vou plantar a semente, tá? No caso aqui nós escolhemos o coentro português, tá? Essa semente ela pede 1 centímetro de profundidade. Eu posso utilizar uma varetinha, qualquer coisa, para fazer o sulco na terra, tá? O espaçamento pro plantio. Então, uma profundidade de 1 centímetro no caso dessa planta. No caso dessa. Então, cada uma tem a sua regra, exatamente. Né? Não existe uma regra geral para profundidade. A gente tem que olhar sempre no verso da embalagem. Exatamente. Né? Tá? Eu fiz o sulco, tá? Aí eu vou distribuir a semente por cima, jogando diretamente. O importante é que você não toque na semente, tá? Nossas mãos têm uma diversidade de bactérias e tudo mais que podem aí acabar evitando que essa planta se desenvolva legal, tá? Eu vou distribuir nessa linha, nesse suco que eu fiz, as sementes, tá? Lembrando que essa quantidade de sementes que eu estou pondo é uma quantidade muito grande para o tamanho da floreira, tá? Depois nós vamos fazer o raleio. O que é o raleio? Ele também vem informação atrás da embalagem da semente, tá? O raleio nada mais é do que você vai eliminar algumas sementes, algumas plantas, algumas mudas, tá? Para que outras consigam se desenvolver bem. Senão elas não se desenvolvem. Exatamente. Né? Então, ó, eu pus todas as sementes, uma vai crescer do lado da outra, tá? Aqui, no caso dessa semente, ela pede um espaçamento de 2,5 centímetros, tá? Então eu tenho uma aqui. Eu vou contar 2,5 centímetros, nesse meio eu vou tirar essas mudinhas que estão excedendo. Todas que estiverem no meio a gente vai tirar. Exatamente, a cada 2,5 centímetros eu faço isso, para que as outras que estão ficando consigam se desenvolver bem, tá? Vou fechar bem aqui. E logo em seguida, vou borrifar bem. Aqui que está o segredo da coisa, Karine. Pois é. Jamais eu posso regar diretamente ou com um copo d'água ou com um regador, agora no início. Por quê? A semente, lembrando que aqui no caso o coentro ele pede 1 centímetro de profundidade, se eu jogo um copo d'água ou jogo um regador diretamente, pode ser que essa semente afunde um pouco mais, 1,5 centímetro, 2, e acaba inviabilizando essa semente, ela não consegue se desenvolver, tá? Por então, isso aí que é tá extremamente, exatamente. Por isso que é extremamente importante você borrifar com o borrifador mesmo. E agora a gente vai umedecer bastante, né? Bastante, tá? Pô, mas eu estou jogando muita água, não precisa se preocupar. O sistema de drenagem, ele, a função dele é eliminar esse excesso de água. Tem muita gente que fala, pô, mas quanto de água eu ponho, né? Posso molhar muito, tem que molhar pouco. Toda vez que você vê, principalmente nesse início, viu a superfície seca, pode borrifar. Tá? Mesmo depois que a planta começou a se desenvolver nas folhinhas, pode borrifar em cima dela sem problema nenhum. Quando ela adquiriu mais ou menos uns 5 a 10 centímetros, ela já tem mais força, não tem perigo dessa semente descer mais. Aí a gente pode utilizar sem problema nenhum, eu posso regar com o regador. Lembrando, gente, que existem 3 formas de plantio, tá? A forma de cova, que na verdade são para espaços grandes, tá? Então pessoas que têm quintal e tudo mais, por exemplo, quero cultivar melancia, não dá para cultivar numa floreira, eu preciso de espaço, então no caso um quintal seria ideal. A forma que nós estamos plantando aqui hoje é o semeio direto. É muito usado principalmente para ervas aromáticas e para temperos, tá? E também tem uma terceira forma, que eu preciso de uma sementeira. São para sementes um pouco mais sensíveis que não podem de forma alguma movimentar essa semente no substrato, tá? Então a forma mais prática e mais simples é o semeio direto. Obrigada, Thiago, pela participação. Esperamos que tenham gostado das dicas e que montem a sua mini horta em casa. Fiquem atentos aos vídeos da TV Cobase e até mais!